Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Renato falando com todos vocês. Estamos iniciando aqui nosso curso de História do Maranhão para que a gente possa de fato aprender a história do Maranhão de uma forma bem mais fácil, bem mais didática, beleza? Nós sabemos que esse assunto não é trabalhado nas escolas e é por isso que a gente sente muita falta na hora de fazer os vestibulares. E é por esse motivo que a gente está aqui no canal Império da História e canal do professor Renato, mostrando para vocês que a história do Maranhão pode ser trabalhada de uma forma mais fácil, beleza? Vamos trabalhar dessa forma aqui, com videoaulas em tempo remoto, vamos trabalhar também com lives, vamos fazer videoconferências, vamos fazer simulados, vamos de fato entender e praticar a história do Maranhão para que esse conteúdo fique na nossa mente e que a gente tenha sucesso nas provas e no conhecimento da história do nosso estado. E para as outras pessoas que conheçam também a história magnífica do nosso estado aqui do Maranhão, beleza? Eu me chamo professor Renato, sou formado em História pela Universidade Metropolitana de Santos e também especialista em História do Brasil. Vou trazer esse curso aqui para vocês totalmente grátis. Ok? Nós temos vários mecanismos da gente poder estar se comunicando e espero que nesse momento agora a gente possa focar na história do Maranhão. Hoje nós trabalharemos o primeiro módulo, né? A primeira aula do módulo, que é um aparato geral do Maranhão colonial. Nós vamos falar basicamente coisas importantes, nós vamos falar sobre a organização do curso, vamos basicamente ensinar vocês a como estudar a história do Maranhão. Já deixei disponível para vocês uns arquivos também que você vai acessar ele de forma grátis lá no meu Google Drive, que eu vou mostrar, o link está aqui na descrição desse vídeo. Então espero que vocês tenham muito sucesso nesse curso. Qualquer dúvida vocês podem botar aí um comentário aqui no YouTube ou propriamente no grupo do WhatsApp, que também tem um link aqui disponível aqui na descrição do vídeo, ok? Então ajudem também o canal a ficar mais forte, a poder levar o conteúdo para mais pessoas e a gente vai ficar muito feliz com a participação de vocês e também o empenho. A única coisa que eu quero em troca de vocês é justamente compartilhar esse curso para mais pessoas, para que a gente possa levar o conteúdo para muitas pessoas que não têm acesso à história do Maranhão. Beleza? Então vamos que vamos para a gente poder levar a história do nosso estado para bem longe, né? Para bem longe, assim, bem longe não, para dentro da nossa cabeça, para que a gente possa de fato entender a história do Maranhão. Beleza? Vamos lá, eu vou mostrar agora para vocês basicamente o nosso... nós vamos mostrar agora para vocês o planejamento do nosso curso para que você possa entender como é que ele vai funcionar, beleza? Eu vou fazer a leitura aqui para vocês e a gente vai discutindo sobre os principais pontos, tudo bem? Então vamos que vamos, ok? Vamos lá. Então tá aqui, basicamente você está observando aqui do lado esse textozinho, né? Que vai basicamente falar sobre o nosso curso. Vamos lá. Então, basicamente diz o seguinte: planejamento do curso de História do Maranhão do professor Renato César, beleza? Aí vai dizer o seguinte: o curso de História do Maranhão tem por objetivo de estreitar a relação do vestibulando ou concurseiro com a história do Maranhão, uma vez que esse assunto não é trabalhado no ensino básico e requer uma atenção especial na hora da prova, pois vira e mexe esse assunto cai em concursos e vestibulares. Ok? Então a importância da história do Maranhão não é somente para a gente ter êxito nas provas, mas também conhecer a história do nosso estado e de um estado que faz parte da Federação Brasileira, beleza? O curso será realizado pelo professor Renato César, no caso eu, né? Graduado em História, especialista em História do Brasil, já falei isso para vocês, o que ofertará o curso totalmente grátis na plataforma de vídeos no YouTube e também no Google Forms. O Google Forms será a plataforma que a gente vai utilizar para justamente fazer os nossos simulados. Lembrando que o curso terá 3 simulados no final de cada módulo, que a gente vai ver já já, beleza? Então, olha só. Esse curso ele foi estruturado em 3 módulos, que englobarão a história do Maranhão no período colonial, ok? Que é o primeiro módulo, no período imperial, que é o segundo módulo, e no período republicano, que é o terceiro módulo. Cada módulo finaliza justamente com um simulado, que vai gerar nota, tudo bem? Então, o simulado vai gerar notas, beleza? Esses simulados eles vão acontecer da seguinte forma: vão ser 18 questões
objetivas e 2 questões discursivas, já que os vestibulares e alguns concursos também estão cobrando questões discursivas, beleza? E apresentará os principais fatos históricos relevantes e com maior incidência nos vestibulares. Então, pessoal, antes mesmo das pessoas começarem a ter os haters aqui e criticar o curso, nós vamos falar apenas dos fatos mais importantes da história do Maranhão, aqueles que aconteceram e que caem mais nas provas, tudo bem? Então, vai ser aqueles assuntos que caem mais nas provas que a gente vai trabalhar, beleza? Esse curso de História do Maranhão, ele vai incluir videoaulas remotas no YouTube, que no caso é essa, uma videoaula remota, simulados de cada módulo, ou seja, cada módulo que a gente finalizar vai ter um simulado para o período republicano, período colonial no Maranhão, um simulado para o período imperial no Maranhão e um simulado para o período republicano aqui também no Maranhão. Tudo bem? Então a gente vai fazer 3 simulados, que já tem as datas tudinho aqui, você pode baixar o planejamento do curso. Aqui também no link, aqui ó, tem um link de uma pasta que tem lá todas as informações, todos os documentos que a gente está usando aqui no curso. Você pode baixar gratuitamente, beleza? E também momento tira dúvidas pelo WhatsApp, nosso grupo, como já falei para vocês aqui na descrição do vídeo tem o link do nosso grupo do WhatsApp, você pode entrar. Comentário no YouTube, você pode comentar e eu vou responder para vocês, ok? E essa resposta vai ser de acordo com as perguntas. E também no direct do Instagram, quem achar mais fácil, pode também fazer a pergunta por lá, que a gente vai estar disponível para responder vocês a qualquer momento que você está assistindo o vídeo. Ah, vou assistir o vídeo só amanhã, então amanhã se você quiser mandar uma pergunta relacionada ao vídeo, você pode mandar que a gente vai poder responder para vocês. E antes de cada módulo, ou seja, por exemplo, antes de cada simulado, o primeiro simulado é dia 5 de setembro, ou seja, no dia 4 de setembro a gente vai fazer uma live, ou então propriamente uma videoconferência aqui no canal, ou então por alguma plataforma importante que eu vou noticiar para vocês, vou mandar o link para vocês, uma live que vai fazer uma revisão de todo o módulo que a gente vai trabalhar na prova do dia seguinte. Beleza? Bem como as informações como realizar o simulado, beleza? E aí eu botei aqui Google Hangouts ou propriamente no YouTube, a gente vai poder fazer a live de revisão e também a live de correção. A gente vai corrigir o simulado ao vivo para vocês no dia 2 dias depois, né? Porque como eu vou fazer a correção no mesmo dia do simulado, né? Eu vou dar... O simulado ele vai ter a duração de 10 horas, né? Eu vou deixar ele disponível 10 horas. A partir das 10 horas ele não vai estar mais disponível, porque senão vai ficar muito complicado para mim corrigir. Tudo bem? Beleza. E também vai gerar notas automáticas do simulado. Então o Google Forms ele gera notas automáticas do simulado. Beleza? Então vamos continuando. O curso abordará os assuntos de História do Maranhão de acordo com os editais de vestibulares e concursos aplicados no último ano de realização. Ou seja, a gente pegou os editais do ano passado e observou, montou a nossa grade de conteúdos de acordo com os editais do ano passado. Tudo bem? Para ser uma coisa mais atual, ver o que eles estão abordando. Os resumos de aulas, a lista de assunto e o cronograma de videoaulas estará disponível em anexo a esse documento, que está lá. Justamente aqui o link aqui na descrição, você pode baixar todos os documentos do curso, beleza? O curso é gratuito, né? Gratuito, mas você pode nos ajudar divulgando o vídeo ou nossa página no Instagram. E aí tem todos os links aqui do nosso Instagram, que é meu Instagram pessoal, que lá tem informações diárias sobre o PAS 2021. O nosso YouTube, você pode compartilhar o nosso canal com mais pessoas, isso também vai ajudar nós aqui. E entrar no nosso grupo do WhatsApp, que é por lá que você vai ter mais facilidade de poder se informar sobre as questões do curso, as datas do curso, tudo bem? E aqui o nosso grupo do WhatsApp tem o link aí, você pode clicar nesse documento aqui, ou então pela descrição do vídeo, ou então pode escanear o QR Code aqui, que tem tanto do grupo de História do Maranhão, quanto também o meu WhatsApp pessoal, beleza? Então essas aqui são as informações iniciais do curso de História do Maranhão que a gente vai ofertar para vocês, tudo bem? Espero que vocês gostem do curso, porque
é um trabalho muito grande a gente fazer isso, e principalmente grátis. Mas como a gente tem um papel como educador, como pessoa que leva o estudo, o ensino a vários lugares, é muito importante também ajudar as pessoas. E nesse contexto, nós vamos aqui trazer para vocês esse conteúdo de forma gratuita, ok? Eu vou noticiar para vocês também outros mecanismos que a gente está lançando aqui no canal, que é também uma forma da gente poder estreitar relações e aumentar o grau de conhecimento sobre a história do Maranhão e redação. Nós estamos lançando aqui uma plataforma também, um serviço que a gente vai fazer, que é justamente de correções de questões. Correção de questões e também correções de redações. O que a gente vai fazer? Qual é o nosso interesse aqui? Nosso interesse, esse é um plano individual. Esse daí vai ser pago, mas também vai ser um preço bem acessível para todo mundo. Quando você quiser testar os seus conhecimentos, nós vamos gerar redações, ok? Seja no modelo do Enem, seja no modelo da UEMA. E aí a pessoa que quiser contratar o serviço vai nos chamar, a gente vai disponibilizar, vai anunciar e tudo mais. E aí a gente vai disponibilizar para vocês temas de redações, possíveis temas de redações, na qual a gente vai dar o tema, vai dar o prazo para vocês, vai mandar os arquivos e você vai fazer a redação e vai enviar para nós. E aí a gente vai fazer a correção dessa redação, dando dicas, falando daquilo que você errou, daquilo que é o seu ponto forte, daquilo que é o seu ponto fraco, o que você deveria ler para melhorar aquele tema. Então tudo isso a gente vai fazer e vai fazer o feedback através de vídeos e também áudios, ok? Além do texto escrito. E a gente vai dar uma recomendação daquilo que você poderia estar lendo, daquilo que você poderia estar fazendo. Assim como também as questões da segunda etapa. De qualquer disciplina a gente vai fazer justamente isso. Você vai, de repente, vou fazer o curso de medicina na UEMA. Então eu quero agora testar meus conhecimentos sobre biologia e química. Aí você vai fazer, a gente vai selecionar questões e você vai fazer essas questões. E logo em seguida, as questões que você errou, e as questões que você acertou, a gente vai dar o gabarito e vai conversar sobre a prova, corrigindo a sua prova de acordo com como é a correção da UEMA. Dando nota, dando ponto para você saber se situar, como é que você está de fato treinando, ok? Não temos a intenção de dar rankings ou então diminuir as pessoas, mas sim de ajudar elas a observar os erros e melhorar em cima daqueles erros, beleza? Mas isso aí a gente vai noticiar mais para frente. Vamos agora continuar com o nosso curso de História do Maranhão, que é o nosso interesse aqui, beleza? Então, observe o seguinte. Nós agora vamos falar basicamente sobre... Vamos falar agora sobre o nosso outro cursinho, que a gente vai dar para vocês agora, falar aqui para vocês sobre o curso mesmo de História do Maranhão, que é o nosso foco aqui, beleza? Então vamos observar aqui que eu trouxe um slide para vocês, a gente vai passando o slide aqui e vai mostrando para vocês quais são os principais pontos que a gente deve focar, beleza? Iniciamos agora justamente falando sobre o curso de História do Maranhão. Hoje a nossa aula sobre História do Maranhão no período colonial, beleza? Então vamos avançando para a gente poder não deixar o vídeo muito longo, beleza? Então acontece basicamente o seguinte, você tem aqui a História do Maranhão, que é a nossa capinha aqui do nosso vídeo, e aí a gente vai avançando, beleza? Aqui nós temos basicamente o nosso sumáriozinho, ok? Que vem com todos os assuntos, que você pode baixar isso daqui aqui na descrição do vídeo, que é basicamente falando do curso, como ele está estruturado. Então nós temos aqui o módulo 1, que é o módulo... que é esse módulozinho aqui que vai trazer basicamente a história do Maranhão no período colonial. Aí vem fundação da capitania do Maranhão, desinteresse português do Maranhão, França Equinocial, a fundação da França Equinocial, a colônia francesa que era o Maranhão, a batalha de Guaxinduba, que fez com que os franceses perdessem e fossem expulsos do Maranhão. Começa também o período de administração
portuguesa nesse período aqui, administração portuguesa trazendo muitas pessoas para cá e mostrando que a presença de Portugal aqui tornaria o Maranhão uma colônia de Portugal, que muita gente deixa isso a desejar, e a gente vai observar numa questão da própria UEMA que eles trabalham no sentido que o Maranhão não foi apenas uma capitania de Portugal, mas sim uma colônia de Portugal. É isso que a gente vai falar, invasão holandesa, economia e política no Maranhão colonial, a gente vai falar, vai caracterizar a política no Maranhão nesse período, a presença de militares no poder para mostrar o controle português sobre o Maranhão, a invasão holandesa em 1641, os holandeses odiados dentro do estado do Maranhão, uma colonização do interior para a capital, né? Vamos falar também sobre os levantes e revoltas no Maranhão colonial, principalmente da revolta de Bequimão, né? A gente vai entender por que hoje falamos revolta de Bequimão e não revolta de Beckman mais, a gente vai entender isso na aula de hoje. Aí no módulo 2 vem Maranhão no período imperial, vamos falar sobre a adesão do Maranhão à independência do Brasil, a economia e política do Maranhão no período imperial, vamos falar sobre como é que estava configurada a economia maranhense naquele período, vamos falar sobre a crise do algodão e tudo mais, revoltas regenciais do Maranhão, tanto a setembrada quanto também a balaiada, né? Muita gente nem sabe da setembrada que aconteceu ainda no período colonial, no período regencial, e também a balaiada, que é a maior revolta da história do Maranhão, que a gente precisa entender ela de uma forma um pouco mais específica. E também vamos falar sobre o Maranhão no Segundo Reinado, né? No período mais próspero do Império, vamos falar como é que o Maranhão estava configurado naquele período, qual era a relação da coroa brasileira, da família real brasileira, do Império, com o estado do Maranhão, com a província do Maranhão, na verdade. E vamos iniciar o módulo 3 falando sobre o Maranhão no período republicano, na qual a gente vai falar sobre a adesão do Maranhão à República, que demorou um pouquinho, né, devido à distância dos centros políticos brasileiros. Vamos falar no Maranhão na Primeira República e vamos ver basicamente uma configuração da história do Maranhão, que é a característica principal de oligarquias. Até hoje a gente vê isso, grandes famílias dominam o cenário político maranhense até hoje, e a gente vai ver como é que isso nasceu durante o período republicano. Vamos falar basicamente o Maranhão e suas oligarquias, a oligarquia de Benedito Leite, a oligarquia de Urbano Santos, a oligarquia de Vitorino Freire e a oligarquia também do Sarney, beleza? E vamos falar sobre política e economia atual do estado do Maranhão, ok? Falando dos governos, falando sobre a caracterização do espaço geográfico maranhense, tudo isso a gente vai falar nesse curso, beleza? Aqui a gente abarca os principais temas da história do Maranhão, beleza? A adesão do Maranhão, a Revolução de 30 no Maranhão, tudo isso a gente vai falar nesse curso aqui, beleza? Tranquilo? Bom, primeiramente, para a gente entrar logo no contexto da história do Maranhão em si, vamos falar aqui sobre a divisão historiográfica da história do Maranhão. Como é que ela está dividida, como é que a gente estruturou esse período da história do Maranhão, como foi que a gente estruturou o curso de fato, ok? Então, observe o seguinte, nós temos aqui, basicamente, essa estrutura de divisão territorial e divisão historiográfica do Maranhão. Olha só. Então, basicamente, acontece assim, ó. O Maranhão, ele sempre foi um estado, sempre foi um território que deu muito trabalho à elite, ao governo central. Então, a gente vai poder observar isso dentro da história do Maranhão. Então, observamos aqui, a divisão historiográfica do Maranhão, ela é baseada em 3 momentos. O Maranhão colonial, que você está vendo aqui, que vai do início, o início começa em 1535, observa aqui que não é 1500, o Brasil colonial começa em 1500 com a chegada de Pedro Álvares Cabral, mas a história do Maranhão para os vestibulares começa em 1535, quando é criada a Capitania do Maranhão. Então a Capitania do Maranhão é criada em 1535. Lembrando que as capitanias começaram a ser criadas a partir de 1532 e a Capitania do Maranhão começa em 1535. Um detalhe fundamental aqui do nosso curso, nós não iremos abordar aqui as civilizações, os povos que viveram antes da colonização portuguesa, antes da criação da Capitania do Maranhão.
primeiramente porque não cai tanto nos vestibulares e, por segunda, porque ainda falta muitos textos que são reconhecidos pela Academia de História, que ainda não consideram esses textos de fato bem montados. Então, a gente vai falar de culturas indígenas no Maranhão, nós vamos falar sobre os povos nativos do Maranhão, mas especificamente para os vestibulares, para os concursos, a história do Maranhão começa com a criação da Capitania do Maranhão. Esse é um detalhe fundamental. E vai até 1823. Observe aqui que a data de 1823 é um ano após a independência do Brasil, justamente devido a algumas características do Maranhão colonial que a gente vai aprender nessa aula de hoje. Nós observamos que o Maranhão demorou a aderir à independência do Brasil, demorou a fazer parte do Império, praticamente um ano depois. A independência foi no 7 de setembro de 1822, o Maranhão só aderiu à independência do Brasil somente no dia 28 de julho de 1823. É até um feriado estadual criado lá pela ex-governadora do estado, Rosiana Sarney. Ela criou justamente esse feriado, que é o feriado de adesão do Maranhão à independência do Brasil. O Maranhão foi forçado a aderir à independência do Brasil, ok? Isso em 1823. Beleza, então o período imperial, Maranhão Imperial, começa em 1823, ok? Não em 1822, lembrando que o Império Brasileiro começa em 1822, mas o Maranhão, especificamente o Maranhão, começa em 1823, com a adesão do Maranhão à independência do Brasil. E aí vai até 1889. Em 1889 o Brasil a monarquia brasileira sofre um golpe militar, um golpe da elite militar e da elite cafeeira, e a monarquia é expulsa do Brasil sem que o povo soubesse. Então, em 1889, no dia 15 de novembro de 1889, houve o golpe da República. A elite deu o golpe contra a monarquia. E aí a monarquia foi expulsa de madrugada, num dia depois, e aí a notícia, até chegar no Maranhão, demorou muito. Então, aí dá um processo de praticamente 1 ano e 2 meses para que a notícia, de fato, do que seria a República, nem eles mesmos sabiam o que era uma República, chegasse até o Maranhão devido ao deslocamento geográfico. Então, o Maranhão, de fato, vai se tornar um estado republicano do Brasil, um estado federado do Brasil a partir de 1891, quando foi criada a nossa primeira Constituição Republicana. Então, para fim de estudo, o Maranhão só passa a fazer parte da República em 1891. De 89 até 1891, nós temos o período do governo provisório. Ainda existia a Constituição de 1824, que era a Constituição do Império. Então, nós não podemos classificar o Maranhão nem em Império, nem em República. Tudo bem? Tranquilo? Então, esse é um fato importante para a gente seguir. Ok? Então, vamos para frente. Agora, a gente vai entrar basicamente no nosso assunto de fato, que é a nossa aula 1, que vai trabalhar basicamente sobre o Maranhão colonial. Então, aula 1, Maranhão colonial, que é a abertura desse primeiro módulo, que a gente vai falar de coisas mais gerais. A gente vai falar de características gerais que você deve levar, de fato, esse conhecimento para o seu entendimento, para você focar nessas características gerais, e depois, nas próximas aulas, a gente vai só entrando de partes mais específicas do assunto do Maranhão colonial, beleza? Hoje a gente vai falar de uma forma mais geral. Então, vamos lá. Deixa eu só... Olha só, então, o Maranhão colonial é um período... O Maranhão colonial é um período que transcende muitas características que a gente precisa, de fato, entender, ok? Então, é importante, nesse contexto atual de esquecimento da nossa história, de momentos de globalização, que a gente foque justamente na nossa história local, porque vira e mexe esses assuntos caem nas provas e a gente tem muita dificuldade de entender a nossa história local. A gente entende sobre a Segunda Guerra Mundial, entende sobre Guerra Fria, mas por que a gente não conhece a nossa história? Então é por isso que eu lancei esse curso,
para a gente poder conhecer a nossa própria história, beleza? Então vamos ver aqui características gerais do período colonial no Maranhão. Então vamos lá. Primeiramente, desinteresse português no início. Então, quando a capitania do Maranhão foi criada, Portugal não teve tanto interesse no Maranhão. Então, uma das coisas que a gente tem que levar para nossa aula aqui, que a gente deve entender, é que no início da criação da capitania do Maranhão, houve dificuldade de colonizar o Maranhão. E isso gerou um desinteresse de Portugal no Maranhão. Então, deixa essa terra para lá, deixa essas desgraças para lá, né? Assim que pensou Portugal. É muito distante, tem uns índios lá que comem a carne dos outros, né? Que eram os tupinambás, né? E aí os portugueses sentiram muita dificuldade, o tratamento dos índios foi hostil, o projeto colonizador de Portugal era muito diferente dos outros reinos, era um projeto que queria modificar as estruturas locais. Então houve justamente esse processo de que Portugal tinha um tratamento muito dificultoso, muito penoso às culturas nativas. Tudo bem? Se Portugal não tem interesse, outros reinos têm interesse. Portugal deixou tudo jogado aqui. Para completar, aconteceu a União Ibérica em 1578, né? O rei de Portugal, Dom Sebastião, sumiu nas cruzadas, e aí o rei da Espanha, Felipe II, passou a ser o rei de Portugal e uniu o reino de Portugal ao reino da Espanha. Quando isso aconteceu, é chamado de União Ibérica, durou 60 anos, de 1580 até 1640. Durante esse período, a Espanha passou a ser a nossa metrópole, e não mais Portugal, e não mais Lisboa. Portugal perdeu poder para um rei espanhol. Então a Espanha dominou Portugal, né? Porque o rei Filipe II era espanhol. Ele passou a ser chamado de Filipe I em Portugal. E aí, quando o reino de Portugal estava unido ao reino da Espanha, vários outros reinos, vendo que a Espanha não tinha interesse no Brasil, começaram a invadir o território maranhense, começaram a vir e desrespeitar o Tratado de Tordesilhas, beleza? Então esse é um processo muito importante. Os outros reinos vão vir para cá porque vai estar no período da União Ibérica. Portugal não vai ter poder de controlar, não vai ter o poder de vigiar o seu território, e por esse motivo outros reinos acabaram invadindo o Maranhão durante esse período. Nós temos aqui a invasão francesa em 1612, com a criação da colônia França Equinocial, e a Holanda invadindo o território maranhense a partir de 1626, mas principalmente em 1641, que é a data que mostra nos históricos, né, que os holandeses invadiram o Maranhão em 1641. Beleza? Colonização francesa, né? Nós temos a França Equinocial, que foi criada em 1612 com a fundação do Forte São Luís. O Maranhão, a cidade de São Luís, foi fundada pelos franceses. A presença de Daniel de La Touche, né? O Senhor de la Ravadière, né? Então, a França Equinocial, ela foi um exemplo desse desrespeito de outros reinos ao Tratado de Tordesilhas. Então os franceses invadiram o Maranhão, já tinham contato francês desde o final do século XVI, mas precisamente em 1610 Daniel de La Touche veio para cá, depois ele retornou à França e retornou novamente ao Maranhão, fundando o Forte São Luís em homenagem ao rei Luís IX e Luís XIII da França. Beleza? Então vamos para frente. Colonização portuguesa. Em 1615 aconteceu, de 1614 a 1615 acontece a Batalha de Guaxenduba, na qual os portugueses, juntamente com alguns índios, né, acabaram vencendo os índios e os franceses que eram aliados. Então, índios e portugueses venceram índios e franceses, né? Tribos rivais contra os franceses, né? Tribos rivais contra eles mesmos, índio contra índio e português contra francês. Nesse processo, os portugueses acabaram vencendo com a grande participação de um português que morava em Recife, né? Que morava em Pernambuco, na verdade, que era chamado de Jerônimo de Albuquerque, que foi o grande líder da expulsão
dos franceses dentro do território maranhense, né? Não é à toa que a maior avenida de São Luís chama-se Jerônimo de Albuquerque, devido a esse importante personagem da nossa história, ok? E aí os portugueses começaram a colonizar o Maranhão, começaram a transformar o Maranhão, começaram a vir maciçamente para cá. A coroa portuguesa viu que o Maranhão poderia dar muito problema e era o local mais próximo em relação a Portugal, era um local estratégico. Então, o que observou-se? Os portugueses resolveram tornar o Maranhão muito importante, trazer muitas pessoas para cá, trazer uma levada de portugueses para controlar e vigiar as terras para impedir novas invasões. Tudo bem? Então, a partir do metade da primeira metade do século 17, nós observamos que os portugueses começaram a implementar uma colonização no Maranhão. O Maranhão tem que ser visto por vocês como uma colônia de Portugal e não apenas como uma capitania de Portugal. Tudo bem? Uma capitania hereditária, mas sim uma colônia de Portugal. Não é à toa que a América Portuguesa nesse momento foi dividida em duas partes, Brasil e Maranhão. Beleza? Então, lembre-se disso. A presença portuguesa no Maranhão foi muito grande. Beleza? Então, a importância luso-hispânica, lembrando que nesse momento inicial eu falando aqui luso-hispânica porque era Portugal e Espanha. Tranquilo? Controle absoluto de Portugal. Portugal vai controlar o Maranhão, vai colocar militares para governar o Maranhão porque ele queria impedir revoltas, queria impedir novas invasões ao território maranhense. E aí o Maranhão passou a ser conhecido como uma colônia de Portugal, com uma espécie de estado formado com muitos portugueses vivendo na capital. A elite maranhense era portuguesa. Modificações administrativas, né? Toda vez que o Maranhão dava um problema para Portugal, aumentava-se o controle sobre o Maranhão, vinha mais portugueses para cá. Não é à toa que isso vai influenciar lá na independência do Brasil. Quando o Brasil se torna independente de Portugal, o Maranhão vai ser contra. Por quê? Porque justamente havia uma presença de portugueses muito fortes ligado à coroa portuguesa, ligado ao poder em Portugal. E eles não queriam que o Brasil se tornasse independente. É por isso que o Maranhão é contra a independência do Brasil naquele momento. Tudo bem? E aí foi criado o Estado do Maranhão em 1621. Foi criado também o Estado do Maranhão em Grão-Pará depois da invasão holandesa, englobando várias terras, desde o Ceará até o estado do Pará, né? E nós tínhamos duas cidades importantes nesse momento, que era São Luís e Belém. Depois, o estado do Maranhão, aconteceu a revolta de Beckman, e aí eles resolveram tirar um pouquinho de poder do Maranhão e transferiu a capital do estado do Grão-Pará e Maranhão. Tá vendo que mudou o nome? Primeiro era o estado do Maranhão e Grão-Pará, capital São Luís. Depois passou a ser estado do Grão-Pará e Maranhão, a capital passou a ser Belém, ok? E aí o Maranhão perdeu um pouco de autonomia, passou a ser uma província do Brasil a partir de 1775. E aí o Maranhão foi esquecido nesse processo, depois dele ter dado muito trabalho a Portugal, foi esquecido, houve um esquecimento social em relação ao Maranhão. O centro político do Brasil foi formado lá no Rio de Janeiro, distante do Maranhão, então dane-se o povo do Maranhão, deixa eles se lascarem para lá, lembrando que o Maranhão é um estado muito rico, que gerava muito lucro a Portugal e depois passou a gerar muito lucro ao Brasil devido à produção de algodão. A importância econômica do Maranhão, o algodão, lembrando aqui, pessoal, o algodão foi o principal produto de exportação maranhense. Não é à toa que quando houve a independência dos Estados Unidos, a Inglaterra deixou de comprar algodão dos Estados Unidos e começou a comprar algodão basicamente do Maranhão. E o Maranhão, só para ter uma ideia, mais de 75% das exportações do Maranhão era de algodão, ok? Durante o período da balaiada, um dos motivos para acontecer a balaiada, que vocês vão ver mais na frente, foi justamente a crise do algodão. Os fazendeiros, né, os grandes fazendeiros do Maranhão que produziam algodão, viram a concorrência dos Estados Unidos. Os Estados Unidos passou a vender um algodão mais barato no período da segunda fase da Revolução Industrial, mais barato do que o Maranhão. E aí não tinha como competir com os Estados Unidos, né? E aí o Maranhão quebrou. Quando quebrou,
foi o momento que os bem-te-vis, que era a classe de comerciantes do Maranhão, resolveu tomar o poder. Aí vem justamente os bem-te-vis apoiando os balaios para a derrubada dos conservadores, ok? Que eram, esses conservadores eram chamados de cabanos, beleza? Tranquilo? Então, o Maranhão era muito importante economicamente para o Brasil e para Portugal devido à cultura do algodão, principalmente na venda para os ingleses. Tranquilo? Então essas aqui são as principais características do Maranhão colonial. Beleza? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, que a gente vai poder tá tirando as dúvidas de vocês. E aí, ó, a revolta de Bequimão é a principal revolta colonial nativista do Maranhão no período colonial. Então, a principal revolta que aconteceu no Maranhão no período colonial é a revolta de Bequimão. Detalhe, evitar chamar a revolta de Bequimão de revolta de Beckman. Vou dizer para vocês por quê. Se você chamar de revolta de Beckman, vai trazer apenas os irmãos Beckman como os principais envolvidos na revolta. Mas essa revolta foi uma revolta de caráter popular, apesar de alguns princípios, de algumas reivindicações dos revoltosos serem bem grotescas. Por exemplo, como a necessidade de escravizar os índios, né? Então, lembre-se disso, que é um detalhe fundamental. Então, a revolta de Bequimão é a principal revolta do Maranhão. Se você falar Bequimão, você não está relacionando a revolta a uma família específica. E aí, quando você escreve revolta de Bequimão numa prova, o cara que está corrigindo a sua prova, ele vai ver, olha, esse cara aqui é um cara que respeita aquelas classes sociais que lutaram na revolta. E não só aqueles irmãos. Não só os irmãos Manuel e Tomás Beckman. Então, quando você escreve revolta de Bequimão, você passa para a pessoa que está corrigindo a sua prova que você é uma pessoa que consegue ver além, que você consegue englobar todas as classes sociais que estavam, de fato, incluídas naquele movimento. Então, a partir de hoje, a partir desse curso, não utilize mais o termo revolta de Beckman, mas utilize o termo revolta de Bequimão entre 1614, 1684 e 1685. Beleza? No finalzinho do século 17. Tranquilo? Então, vamos passar para outras partes. Agora eu vou mostrar para vocês, basicamente, nós vamos ressaltar agora outras questões dentro do nosso curso. Primeiramente, você tem disponível aí para você essa linha do tempo. Então, você tem uma linha do tempo aí que você pode baixar ela, ok? Essa linha do tempo vem com todos os acontecimentos dentro do período colonial. Eu coloquei ela em forma de data, que é uma forma de você poder estudar. Então, você pode baixar essa linha do tempo aí, para você poder, de fato, estudar de uma forma mais fácil. Você pode baixar essa linha do tempo para você poder, de fato, entender os assuntos de forma cronológica, né? Não estudar de forma aleatória, mas estudar de forma basicamente cronológica, para você ter um direcionamento, para você poder, de fato, entender que esse assunto é um assunto importante dentro da história do Maranhão, ok? Esses assuntos aqui que estão organizados cronologicamente. Então você pode baixar essa linha do tempo. Aqui na descrição do vídeo você tem lá uma pastazinha só para essa aula número 1. Vem todos os acontecimentos da história do Maranhão destacados, ok? Os principais acontecimentos. Nós vamos falar dessa linha do tempo ao longo das nossas aulas. Vamos estudar a partir dela, que é uma forma um pouco mais simples. Você está vendo aqui em cima, tem a organização, tem falando especificamente dos principais movimentos que a gente vai falar durante essas semanas do módulo 1, tudo bem? Logo do lado, você também vai poder baixar algumas questões. Eu trouxe aqui algumas questões para a gente poder desenvolver o que a gente aprendeu na aula de hoje, só para a gente poder ter uma noção de como é que responde essas questões. São 2 questões do PAS realizadas nos últimos 10 anos. Olha só, questão 38, PAS 2014, História do Maranhão, questão objetiva. Aí, ó, basicamente, aqui, ó, você, quando começar a pegar uma questão que é de marcar, você lê primeiro o comando da questão, depois você vai para o texto.
Então aqui, ó, publicadas em um jornal de grande circulação na cidade de São Luís, essas palavras expressam o repúdio de algumas províncias do norte da América Portuguesa à possibilidade de. Então, algumas províncias do norte repudiaram algumas atitudes que estavam acontecendo no Brasil naquele momento. É como se houvesse um racha no Brasil. Agora vamos para o texto. Esse texto aqui é uma nota de repúdio das colônias do norte. Olha só o que eles dizem. Quem desconhece ser mais interessante para as províncias do norte do Cabo de São Roque obedecer antes a Portugal que ao Rio de Janeiro? Haverá, porventura, alguém tão louco que troque o certo pelo duvidoso? Olha só o que eles estão falando aqui. Trocar Portugal pelo Rio de Janeiro? O que isso está trabalhando? Independência do Brasil, período colonial ainda, finalzinho do período colonial. Acaso não temos nós já os nossos direitos declarados, a nossa propriedade garantida e o que é mais apreciável, os nossos nomes de homens livres inscritos nas bases da Constituição que abraçamos e juramos? Constituição da onde? Constituição de Portugal. Ok? Então, Portugal, essa galera aqui já dá pra gente tirar muitas características. É uma galera da elite, é uma galera que é contra a independência do Brasil, tudo bem? Por que eles são contra? Porque nós falamos aqui na nossa aula que durante o período colonial vieram muitos portugueses para cá e essa presença portuguesa fez com que justamente eles, de fato, tivessem uma ideia contrária à independência do Brasil. Beleza? Lembra que o Maranhão aderiu à independência depois, né, da própria independência? Aderiu ao Império Brasileiro depois de tudo? Beleza. Aí diz o seguinte: publicadas em um jornal de grande circulação na cidade de São Luís, essas palavras expressam o repúdio de algumas províncias do norte da América Portuguesa. A possibilidade de, letra A, emancipação política do Brasil, ou seja, em outras palavras, independência do Brasil? Certa resposta. Então, essa daqui é o gabarito da questão número A. Aliás, o gabarito dessa questão 38 do PAS 2014 é o gabarito A, emancipação política do Brasil. Eles eram contra a independência do Brasil, eram contra a emancipação política do Brasil. Aí tem a última pergunta aqui para a gente finalizar nossa aula, diz basicamente o seguinte: São Luís é uma questão discursiva do PAS 2012. Em 2012, comemora 400 anos de fundação. Se levarmos em consideração 1612 como marco inicial da cidade, a partir da presença francesa. Várias lutas sociais e políticas marcaram a história dessa cidade. Aí pergunta: cite e explique 2 processos políticos que tiveram como palco a cidade de São Luís. Aí você pode falar várias coisas. Primeiro, a própria fundação da cidade de São Luís, fundada pelos franceses, fundada por Daniel de Latouche, a fundação do Forte São Luís, a primeira missa. Ou então, você pode falar sobre a revolta de Beckman, né? A revolta de Beckman aconteceu em São Luís, quando os revoltosos, querendo o fim do monopólio político, um monopólio comercial da Companhia de Comércio do Maranhão, resolveram tomar a guarda da cidade e iniciar uma revolta, a maior revolta do período colonial no Maranhão. E aí você vai poder falar vários acontecimentos. Também a adesão do Maranhão à independência do Brasil ainda no período colonial, lembrando que o período colonial 1823, né, vai até o 1823. Então, você poderia falar basicamente desse evento que aconteceu quando as tropas do Brasil, lideradas pelo Lord Cochrane, eles resolveram hastear uma bandeira de Portugal, chegando a São Luís. Quando eles chegaram a São Luís, eles baixaram a bandeira de Portugal e levantaram a bandeira do Brasil e renderam as tropas que estavam lá da elite portuguesa, que era contrária à independência, e forçaram eles a assinar a adesão do Maranhão à independência do Brasil. E foi nesse cenário de São Luís, lá da Praia Grande, que aconteceu esse grande fato. Beleza? Então, pessoal, estamos encerrando aqui a nossa aula de hoje, a primeira aula do curso. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe com seus amigos e também compartilhe nos grupos que você faz parte.
E qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente vai poder estar respondendo. Beleza? É nóis, pessoal. Valeu!